Olá, está no ar mais um programa Memória Universitária. Você já ouviu falar de Oberdan Cattani? Sorocabano, nascido em 1919 e que fez grande sucesso como goleiro do Palmeiras. Nesse documentário produzido pelos alunos de jornalismo no ano de 2014, nós vamos mostrar então a trajetória de Oberdan, o último palestrino. Você vai ver ainda depoimentos de jogadores como Emerson Leão e o meia Ademir da Guia, que falam como é que era o relacionamento, a convivência e a história de Oberdan Cattani no time Verdão. Começa agora Oberdan Cattani, o último palestrino. Um dos maiores goleiros que o Palmeiras teve. Uma referência. Foi um goleiro muito emblemático, né? Eu defendo a tese de que ele foi o maior goleiro do mundo. Ele era adorado por todos. Ser humano de luz que viveu a sua paixão na intensidade. Nos últimos dias nós passamos no hospital, né? O médico falou, vocês têm que compreender que ele tem 95 anos. Coração tá ótimo, tá pressão 12/8, ótima, batimentos cardíacos, tudo ok, né? Só que estava com a pneumonia. Nas últimas horas, eu tenho a impressão que ele esperou. Eu estava lá, minha irmã estava lá, o meu irmão chegou às 7 horas da noite, ele esperou meu irmão chegar, meu irmão saiu e ele faleceu às 11h11 da noite. Ele nasceu em Sorocaba, o pai dele tinha uma fábrica de um refrigerante artesanal. E o Oberdan, desde criança, desde pequenininho, que ele ajudava o pai em colar o rótulo no refrigerante, enfim, fazer todos aqueles serviços conforme ele foi crescendo, aí também colocar as tampinhas na garrafa e foi crescendo. Mas ele perdeu o pai quando ele tinha 10 anos, aí ele teve que trabalhar para ajudar em casa. Então ele foi entregador de jornal, o Cruzeiro do Sul, e ele ganhava por unidade entrega. Então ele corria muito porque ele queria entregar o maior número para poder ganhar um pouquinho mais. E com isso ele foi adquirindo uma forma física, né, invejável. Aprendeu a dirigir muito jovem. E ele começou a trabalhar como caminhoneiro. E ali a Sorocaba na época produzia cebola, produzia essas coisas de vender no mercado, e ele transportava cebola e outros, batata, para o Mercadão em São Paulo. Então ele fez esse trajeto aí muitas e muitas vezes. Naquele tempo era Raposo Tavares, né? Não existia ainda a Castelo. Então ele desde criança foi trabalhando. E nessas viagens ele passava em frente ao Campo que na época Palestra Itália. E quando ele tinha um tempinho, ele parava lá uma meia hora, tudo para ver o treino do Palmeiras. E ele às vezes brincava, inclusive com o dono do caminhão, que às vezes viajava com ele, um dia eu vou jogar nesse time aí, eu vou ser o goleiro desse time. Segundo ele contava, ele veio de Sorocaba para fazer o treino no Palmeiras, né? Aí ele foi morar com o irmão dele, o Atos, em Santo André. Depois de Santo André, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, ele morou na Barra Funda, entendeu? Com a minha tia, a irmã dele, né? Morou. E a minha mãe morava uma quadra acima da casa da minha tia. E lá eles se conheceram, né? Em 1943, 44. Ele se casou em 1945 com a dona Marcília, e com ela ele viveu uma história de amor admirável, admirável.
A cerimônia religiosa foi na igreja Santa Cecília e a festa de casamento, o casamento civil foi lá no Salão Nobre, o civil no Salão Nobre do Palmeiras e a festa lá nos salões de festa. Nós somos em 3 irmãos. A primeira foi a Valquíria, nasceu em 1948, fevereiro de 1948, eu acredito. Depois veio o Oberdan Júnior e depois veio a Mônica. Netos, ele tem 3 netos, tá? E 1 bisneto. A chegada do Oberdan ao Palmeiras consta dos registros históricos do clube, que nos anos de 1940 ele veio trazido pelo irmão dele, né, para fazer alguns testes, né, no Palestra Itália. Ele já havia feito alguns testes para jogar no rival, no Sport Clube Corinthians, mas ele não se adaptou. Ele jogava já no Fortaleza de Sorocaba, uma equipe semiprofissional ali da região que já tinha um prestígio, né, na Sorocaba ali, e nas competições inferiores do interior. E a partir de então ele veio justamente trazido pelo Miguel Pasquarelli, que era um zagueiro, né, amigo da família, que já tinha uma relação, e pelo irmão dele, justamente para fazer um teste naquele que era o seu grande sonho de vestir a camisa do seu clube de coração. Consta nos registros que ali haviam mais de 10 goleiros à frente dele, para ascender ao segundo quadro, que era o time de reserva, né, até então, porque era constituído a agremiação por time extra-amador, time juvenil, segundo quadro e equipe principal. Então você já tinha ali os seus quadros de goleiros, pelo menos 2 em cada posição, e ele chegando ali para realizar o seu sonho de vestir a camisa do seu clube de coração. E a partir de então, ele ganha uma oportunidade do então treinador do Palestra Itália na época, o Gaetano De Domenico, né, justamente para ter a sua estreia num jogo amistoso diante do Clube Esportivo da Penha, uma partida da qual ele, pela primeira vez, ele consegue ter uma oportunidade de jogar no quadro principal do Palmeiras, do Palestra Itália, e a partir de então ele começa a desenvolver toda uma carreira brilhante que passou por mais de uma década sendo titular da equipe do Palmeiras. Ele vai ser sempre endeusado, referenciado como um ícone do gol do Palmeiras. Nós tivemos alguns grandes goleiros no Palmeiras e ele foi o preceptor. Foi o precursor, o cara que deu o pontapé inicial, vamos dizer, para essa fama do Palmeiras de ser uma academia de goleiros. Então, como ele foi o primeiro, ele sempre vai ser referência para os que vieram depois. E é uma referência. Quando se fala em alguma coisa, tem que se lembrar dele e enaltecê-lo. Ele era um grande pegador de pênalti, de bolas paradas, e ele tinha algumas vantagens em relação aos seus rivais. Ele era um goleiro de um porte físico muito acima da média em relação a todos os goleiros do período, né? Não só dos goleiros do Palestra Itália, mas ele já tinha uma envergadura muito maior, ele já tinha uma saída de gol muito maior, ele já tinha um porte atlético, ele já era um atleta muito mais do que um goleiro, do que um boleiro de uma maneira geral, do que os atributos técnicos que um goleiro exige. Por exemplo, a saída de gol do Oberdan Catani é impressionante num registro histórico, num recorte no futebol brasileiro. Um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Tivemos grandes goleiros como o Valdir, como o Leão, mas me parece que na verdade o Oberdan ele estava em primeiro lugar. Ele nunca usou luva, né, para jogar porque não tinha o tamanho adequado para ele. Davam luva, não entrava, rasgava e fazia isso, não entrava. A mão dele é muito grande mesmo. Tinha um atleticismo, ele tinha uma técnica, ele tinha um tempo de bola, né? Ele conseguia sair, pegar a bola com uma mão, né? E não era essa bola hoje que é essa bola de couro sintético. Era uma bola de capotão, de couro legítimo, né? Algo que você tinha que realmente ter muita coragem, né? Muita técnica, né? Muito preparo e, acima de tudo, talento. Dá para você ver que ele era um goleiro extremamente frio, extremamente seguro
e senhor de si embaixo dos 3 paus. Então, quando você une o atributo físico que ele tinha, o atributo técnico, que não precisamos nem falar, e o atributo mental, que é esse equilíbrio, eu acho que a gente está chegando à quase perfeição daquilo que a gente projeta como um atleta. E o Oberdan, ele atinge esses patamares, esse tripé, num alto grau. Então aí é que ele se destaca em relação a tantos outros aos quais ele pertenceu num cenário em que o futebol era extremamente competitivo. Ele foi um goleiro assim que ficou invencível durante muitos jogos, né? O grande mérito, talvez, naquele período, era você participar de seleções estaduais, dos campeonatos brasileiros, era grande rivalidade, era grande coqueluche, né? Porque você tinha poucas competições, ali só tinha o campeonato sul-americano em termos de seleção nacional. O Oberdan sempre falava que foi uma honra muito grande estar numa seleção que estava esses jogadores todos. E o Oberdan se destacou em todo. O Oberdan e o Lima ganharam um bicampeonato da seleção carioca dentro do Rio de Janeiro, algo que nenhuma outra seleção paulista até então tinha feito. Não tenho medo de afirmar que se realmente tivessem Copas do Mundo na década de 40, o Oberdan Catani, sem dúvida alguma, teria o brilho e uma projeção muito maior do que ele tem. Ele jogou 351 partidas, né? Naquele tempo, é bom lembrar que jogava-se menos. Os jogos eram só de domingo. Até mesmo pela iluminação insuficiente, né? Evitava-se muito os jogos noturnos. O fato dele ter disputado 13 anos e nesses 13 anos ele ter vencido, primeiro, o Campeonato Paulista de 1942, depois o Campeonato Paulista de 1944, Campeonato Paulista de 47 e Campeonato Paulista de 50, 3 taças Cidade de São Paulo, né? 44, 50 e 51. Depois o Torneio Rio-São Paulo de 51 e o Mundial de Clubes de 1951, que representa as 5 coroas do Palmeiras, que até então nenhum outro clube no futebol brasileiro tinha conquistado de maneira consecutiva uma sequência de títulos tão importante e tão grande, o primeiro clube a ter uma conquista internacional de prestígio para o futebol brasileiro, resgatando o orgulho do brasileiro pós-Maracanã. O Oberdan, ele participa de todo esse processo, né? Como sendo um pilar, como sendo um esteio, como sendo uma referência do time. Nasceste palestra, de palestra amistosa, nos tempos do fã-clube das cantinas do Brás. Cresceste Palmeira de sombra frondosa, Palmeiras, palestra. Dia 20 de setembro de 1942, sem dúvida alguma, é o jogo de maior impacto na história da Sociedade Esportiva Palmeiras e sem sombra de dúvida em relação, particularizando a carreira de todos os atletas que estiveram ali presentes naquela tarde do Pacaembu, né? Ali existia todo um contexto por trás que estava acima de uma questão de uma partida de futebol, né? Para a gente situar bem rápido o contexto, eclodia a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se colocava de vez, se posicionando ao lado dos aliados contra o eixo formado por Japão, Itália e Alemanha, e o Palestra Itália, Palmeiras, por suas raízes históricas de descendência italiana, foi alvejado por todos os oportunistas no estrito senso da palavra, criando uma ilação e transferindo todo aquele cenário odioso de guerra para dentro de uma esfera esportiva pela primeira vez. E existia toda uma inclinação odiosa para que se vaiassem o time do Palmeiras, para que se hostilizasse os jogadores do Palmeiras, justamente criando uma relação de que o Palmeiras pertencia ao eixo e os quinta-colunistas. O Palestra Itália mudou para Palestra São Paulo, ficou com esse nome desde abril de 1942 até setembro com esse nome. O único jogador, o único goleiro que vestiu a camisa como titular do Palestra São Paulo foi o Oberdan. E depois, no primeiro jogo, com o nome de Palmeiras,
ele resolve entrar no dia da partida, entrar pelo túnel do Pacaembu, ascendendo ao gramado com o pavilhão da bandeira nacional. Isso fez com que houvesse toda uma comoção contrária daquilo que foi preparado o espírito das pessoas na semana durante a imprensa, né, que era de vaiar o Palmeiras, porque havia um respeito enorme pelo pavilhão nacional, ainda mais num período de exceção e de guerra, e jamais alguém em sã consciência vaiaria o pavilhão nacional. Então isso criou um anticlímax, inverteu-se o sentimento e a atmosfera criada, e aquela grande vaia se transformou num grande aplauso. Palestra morre líder e Palmeiras nasce campeão paulista de 1942. Esse campeonato teve 2 grupos. Ele foi feito exatamente da mesma forma que a Copa do Mundo de 1950, nos moldes da Copa. E então a Copa teve o grupo de São Paulo e o grupo do Rio. O Palmeiras fez parte do grupo de São Paulo. Eram 8 times e dividido em 2 grupos de 4. E aí o campeão e o vice-campeão de São Paulo, do grupo de São Paulo, iria disputar a parte final com o campeão e o vice do grupo do Rio de Janeiro. O Oberdan viveu o factual em 51, teve uma presença importante, ele é um dos pivôs de toda uma nova arrancada heróica de 51, se assim podemos dizer, né? Porque ele era o goleiro titular da competição. Depois, pelo jogo fatídico do Pacaembu, do qual a Juventus da Itália vence o Palmeiras por 4-0, e ele não teve culpa nos gols. Se você analisar, o time teve uma derrocada, a Juventus jogou um futebol mágico, e no último lance do jogo o Oberdan pegou um pênalti do atacante da Juventus da Itália, ou seja, foi uma derrocada geral, alguém tinha que pagar um preço, e acabou sendo o Oberdan Cattani o culpado dessa derrota. E aí teve a ascensão do seu grande companheiro e amigo por toda a vida, o Fábio Crippa, né, que fez 2 jogos fantásticos na semifinal, principalmente contra o Vasco da Gama, né, conduzindo a equipe à final da competição diante da Juventus da Itália. Uma vitória de 1-0 na primeira partida, gol de Rodrigues, e depois um empate em 2-2, celebrou aquilo que foi a conquista, não do Palmeiras, mas do povo brasileiro. Atenção, faltam 10 segundos. Todo o estádio continua aguardando apenas o apito. A bola está com os suplentes do Palmeiras. Bisotto procura amedrontá-lo. Vai ganhar o lateral. Atenção, o tempo regulamentar está esgotado. Enquanto vem o juiz e pune falta, e dá por terminada a peleja. Terminada a peleja. Finalmente o Palmeiras, com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. Foi uma saída turbulenta e ele achava que ele ainda podia jogar e a diretoria achava que ele já estava na hora de parar. E aí então ele teve alguns atritos e isso começou numa partida ainda por aquele campeonato de 1951. O Palmeiras entrou com o time misto no último jogo porque ele já estava classificado, só faltava saber se era em primeiro ou segundo lugar. Então houve a decisão do departamento técnico do Palmeiras de poupar os jogadores. O Oberdan foi contra, falou, puxa, a gente, né, mas o Palmeiras entrou com o time reserva, vamos dizer assim, com 5 ou 6 jogadores titulares, não jogaram, foram poupados. E aí o Palmeiras perdeu. Que aí chegou um diretor lá, creio que o presidente, acho que é um diretor,
Isso aí, né, como aconteceu dentro do vestiário, nem todos ficaram sabendo com detalhes, né? Mas o Oberdan me contou direitinho. Então chegou lá, pô, Oberdan, você vai levar 4 gols desses caras, não sei o quê, e ele nervoso, ele pegou e respondeu mal e chegou até, tiveram até que segurar o Oberdan, que ele, né? E a partir daí, então, o próprio Palmeiras passou a colocá-lo meio de escanteio, né? E passou até a querer humilhá-lo, né? Então foi muito triste essa saída. Mas ele acabou sendo convidado pelo Juventus e para ele provar para ele mesmo e para o Palmeiras que ele ainda poderia continuar pelo menos mais um ano, ele foi jogar no Juventus. Ele fez um campeonato aí, acho que em 1955, 54 para 55, fez um campeonato maravilhoso. Teve 6 pênaltis, ele pegou 5. Na partida de estreia, foi 1-1 contra o Corinthians no Pacaembu lotado. O último lance do jogo, pênalti a favor do Corinthians, Cláudio Cristóvão Pinho, que tinha atuado no Palmeiras, que é o maior artilheiro da história do Corinthians, põe a bola na cal, bate. E o Oberdan pegou com uma mão só. Humilhou o Cláudio. Cala um Pacaembu, sai em todos os jornais, ele sai como um gigante, faz uma campanha regular para as condições técnicas daquele time do Juventus, mas ele sai como um protagonista e aí ele fala: ninguém me para, eu paro quando eu quero. Oberdan, não são apenas as maiores mãos que defenderam o Palestra Itália, é o maior coração da história do Palmeiras. Tá aí então o documentário Oberdan Catani, o último palestrino. Espero que você tenha gostado. Se você quiser entrar em contato conosco, acesse o nosso Facebook, Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até mais um programa Memória Universitária. Até lá!